Olá, você está no Simplify AWS, meu nome é Rafael Moura. Sejam bem-vindos a esta playlist, este primeiro vídeo de uma série de vídeos, onde nós vamos falar sobre começar um projeto, desde planejar ali, por exemplo, a arquitetura, até o deployment, manter observabilidade e tudo. Então a ideia é que, como eu disse no vídeo anterior, que esta série de vídeos seja boa para você que quer entender aí como que você pega um projeto e coloca na nuvem da melhor forma possível. Hoje, especificamente, vamos falar somente do... qual projeto eu vou trabalhar e no que eu tenho que pensar nele. Eu tive vários projetos que eu pensei meio que nesse meio tempo, né, de ida. Eu peguei um tempo também para descansar a cabeça e tudo. Me casei, né, tive minha lua de mel também. E aí, depois disso, eu também descansei um pouco mais a cabeça. Então, tô há um tempo sem gravar vídeo. Mas eu estive sempre pensando, sabe? Antes da gente poder começar a gravar. E eu achei um projeto quebrado, que eu li num artigo, e impressionantemente eu li num artigo, gostei do projeto, baixei o projeto, estava totalmente quebrado, corrigi o projeto, então vou apresentar esse projeto para vocês aqui, para a gente poder usar como base em toda a construção disso, desde a definição de arquitetura até o final, onde a gente faz o deploy e aplica as melhores práticas e, sabe, refina muito mais as coisas. Então a ideia é o seguinte, nós vamos trabalhar com um projeto de criação de thumbnail. Então a ideia é o quê? Eu vou mandar uma foto, essa foto vai ser enviada e eu preciso que vire uma thumbnail as fotos que eu enviar. Então tem que estar no tamanho 128 por 128, que é o tamanho de thumbnail. E aí vamos considerar que vai ser usado em um site essa foto. Primeira coisa, nós não vamos falar de absolutamente nada relacionado a front-end. Esse não é o nosso foco, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para entender melhor como trabalhar com a parte de back-end, de deployment, de serverless, tá? É nisso que a gente está focando aqui. Então, eu não vou falar sobre front-end, mas isso define muito qual que é o ponto de entrada, tá? Só que quando você para para pensar, eu tenho que pegar um arquivo e transformar em outro, você sempre vai acabar mexendo com S3 nesse meio ponto e vai colocar para funcionar. Outra coisa, esse trabalho que eu estou falando aqui para vocês, ele é de um arquiteto. Mas ainda assim eu acho importante porque tem pontos a se pensar sempre em novos projetos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou jogar aqui no Draw.io e a gente vai ver como começar a fazer isso, tá? Então a gente está na tela do Draw.io, já até deixei aberto. Por sinal, provavelmente a sua pode estar assim. Para você mudar é só apertar aqui no cantinho e você muda para Light, tá? Então aperta no cantinho, muda para Light para você poder usar da melhor forma. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu tô com o meu Draw.io aberto é ter um grupo, tá, de AWS Cloud aqui, onde eu vou colocar os meus recursos. Então a ideia é bem básica. Vou procurar um bucket aqui, que vai ser meu bucket de objetos. Vou procurar a minha Lambda, que vai processar esses dados, porque, né, se falamos de computação que seja mais rápida assim, a gente usa uma Lambda. E mais um bucket que eu vou utilizar aqui. Então, de certa forma, essa é a arquitetura. Essa pode ser a arquitetura e funciona bem. Por exemplo, então esse aqui vai ser o recebe fotos. Aqui vai ser recebe thumbs, tá? E aí define depois o nome. O ideal é que tenha um nome, tá, dentro da arquitetura do bucket. E por final a gente coloca aqui gera thumbs, tá? Então essa é a ideia. Vai vir de um bucket, vem para cá, recebe aqui, tudo certo. Bom, dependendo do seu cenário, isso aqui pode ser exatamente o que você precisa, mas a gente sempre tem que fazer algumas perguntas dentro do cenário aí de trabalhar com arquiteturas. A primeira delas é o seguinte, qual a volumetria? Por que isso aqui pode definir? Por exemplo, nós temos aqui bucket para Lambda. É interessante você trabalhar de bucket para Lambda? Depende. Eu, com experiência, isso é experiência própria, tá? Eu não acho tão legal você trabalhar de Lambda para bucket quando você tem um TPS extremamente alto. Sabe o que eu gosto de usar no meio? SQS. E aí você coloca um SQS aqui no meio para poder ser o seu controlador do que você vai processar. Dessa forma, você tem duas coisas. Primeira o que não der certo vai para DLQ, né? Então, de certa forma, você teria aqui, por exemplo, um outro SQS e esse aqui vai ser o seu DLQ. E aí você tem o envio, ao invés de ser direto para cá, que vai passar aqui
pelo SQS primeiro, tá? O que é muito bom, por sinal. Enfim, então passa aqui pelo bucket e vai para o SQS. Então, em grandes volumetrias, eu particularmente uso muito SQS no meio de S3, tá? Mas pode ser que daqui para frente seja tranquilo para você. Às vezes você quer ter um controle maior e como fazer isso, por exemplo. Então, às vezes pode ser ideal você ter, por exemplo, uma outra lambda que fica aqui no meio, mas essa lambda vai gerar metadata, tá? E aí esse metadata, por exemplo, pode ser guardado dentro do DynamoDB. E aí o que acontece? Se eu guardo isso dentro do Dynamo, que, por exemplo, estaria aqui, esse Dynamo guarda os metadados e aí eu não tenho uma resposta de metadado para gerathumbs, eu tenho uma resposta de Dynamo para gerathumbs. E aí eu tenho o meu DynamoDB gerando aqui, tendo meus metadados, e aí a gente tem um controle do que a gente quer fazer. Por exemplo, a gente pode querer sempre estilo CDC, por exemplo, onde eu tenho tudo que é gerado no Dynamo sendo enviado para o gerathumbs, posso, mas eu também posso ter o caminho contrário, aonde que eu pego essa lambda aqui, chamo o DynamoDB, mas, por exemplo, essa lambda ela é acionada por agendamento. E aí eu utilizo o Event Bridge aqui, tá? Para isso. E aí o Event Bridge ele faz o scheduler. E aí a gente está usando aqui, por exemplo, um scheduler. Então eu tenho horários, por exemplo, onde eu quero que a execução aconteça a cada 15 minutos, a cada 20 minutos. Se eu quero isso como batch, por exemplo. Às vezes não é uma boa a gerathumbs vir aqui e gerar baseado no Dynamo. Então posso pegar essa própria lambda e enviar, por exemplo, para um SQS. E esse SQS receber os dados de processamento, por exemplo. É algo bem interessante. Então, tudo depende do que você quer fazer. Se tratando de volumetria, você tem que ter alguma coisa para aguentar a pancada na frente. Duas opções. Você tem SQS ou você tem o Event Bridge para isso. Event Bridge, ele é legal para quando você quer salvar esses eventos e ter replays para esses eventos. Mas, normalmente, esses cenários não tem tanto disso. Por exemplo, a segunda coisa, qual a volumetria? Você também pode ter, por exemplo, um cenário de... vamos dizer assim, qual a sensibilidade da aplicação, vamos dizer assim, tá? Vou usar um termo bem chulo aqui. Por exemplo, eu quero saber, tá? Quanto essa aplicação é sensível a erros ou a não processar dados. Então, por exemplo, vamos lá, se eu volto para cá, aí eu vou apagar as coisas ali, peraí, deixa eu só pegar aqui, copiar, beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso projeto principal, que é esse aqui, tá? Beleza. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu S3 enviando para a minha lambda, mas eu não tenho nenhuma forma de reprocessar se caso der erro. Por exemplo, se esse é um cenário de o usuário envia a foto e se der erro ele envia de novo, por algum motivo que seja, ou não apareceu, por exemplo, lá dentro a thumb para isso, de alguma forma o usuário pode repetir. Depende muito da aplicação. Por exemplo, se isso aqui é um site público, que o seu usuário só cria, né, que o usuário, né, cria o próprio usuário, obviamente, e envia as fotos. Por exemplo, nesse cenário não precisa de ter isso, mas digamos que você tem um cenário onde que você tem acessibilidade ali na execução. O Event Bridge entra muito bem aqui no meio. E aí você joga o Event Bridge aqui no meio, onde seus eventos, ao invés de ser direto para a Lambda, vai ser para o Event Bridge, e você tem, por exemplo, o fator replay. E o fator replay te ajuda a repetir esse processo. Isso é muito bom, porque você garante a execução independente do que aconteça. Mesma coisa do SQS, que a gente usou agorinha, né? Então, por exemplo, com o SQS, você pode ter aqui no meio ele e você ter um DLQ aqui embaixo. E aí esse DLQ, tá? Só para vocês entenderem, o DLQ, ele recebe os eventos que deram errado aqui. Então, por exemplo, você tem uma definição de 3 tentativas e na terceira tentativa dando errado, envia para o DLQ e fica salvo. E aí no DLQ, por exemplo, você pode ter uma outra lambda que, sei lá, que gera um evento disso, que repete o processo, que gera um alerta, alguma coisa do tipo, tá? Para te falar, por exemplo, que este evento deu problema na lambda por algum motivo que seja. Tá? Isso aí, obviamente, depende do seu retorno para com o serviço, e aí o serviço recebe isso e envia para frente, enfim. Então, a acessibilidade da aplicação te diz muito, tá? Sobre isso aqui. Por exemplo, você também pode perguntar qual a latência
ou, vamos dizer, tempo de processamento. Tá? Acho que o tempo de processamento aqui seria uma melhor opção. Então, você entender o tempo de processamento é importante. Por exemplo, aqui a gente tem um processamento imediato. Tá? Então, acabou de cair aqui, vem para cá, ele salva aqui. Às vezes você quer ter um batch. Às vezes você quer isso aqui agendado. Às vezes o cliente não vai querer processar isso aqui direto. Às vezes você tem, por exemplo, um free user, que o free user pode só fazer até 10 vezes. E aí, se o free user fizer mais de 10, não pode. Ou o free user só pode processar 10 por dia, algo do tipo. Tudo isso muda a sua arquitetura, porque eu só estou recebendo um evento cru aqui. Você tem muita lógica dentro dessa lambda não é legal, por quê? Porque você vai pesar ela. E pesar ela quer dizer mais cold start, que mais cold start quer dizer mais tempo de processamento, e mais tempo de processamento gera, né, mais tempo de processamento, obviamente, ou seja, mais tempo para o usuário esperar isso e gera mais custo também. Então, tempo de processamento é muito importante entender. Às vezes você não precisa de um tempo muito grande. Então, você pode rever outras formas de poder deixar o processo mais barato. Obviamente, aqui seria a forma mais barata porque você só tem um serviço que processa e acaba ficando muito barato, mas a regra de negócio às vezes não permite, por exemplo. Então, existem muitas coisas que você pode ver aqui. A volumetria, por exemplo, aqui pode ser baseada em transações por segundo. Tá? Então, a gente coloca TPS, né? Transactions per second. Então, você tem as transações por segundo que você pode fazer. E as transações por segundo, obviamente, elas vão refletir nos números de arquivos que caem no bucket. Então, nesse cenário aqui, obviamente, o S3 bucket, ele aguentaria tudo isso. Entende onde eu quero chegar? Você tem que entender exatamente o que a sua aplicação vai fazer. Então, existe um front-end aqui, X, tá? Que não interessa pra gente na real, que vai processar... Deixa eu ver se tem, por exemplo, o ícone de React aqui. Eu nem sei se tem. Não, não tem. Vamos ver se tem o ícone de Node. Não sei se tem um ícone de Node aqui. Não, não tem um ícone de Node. Enfim. Então, por exemplo, você teria... Aqui, ó. Isso aqui é um ícone de Node.js aqui, ó. Então, por exemplo, você teria um Node.js aqui, seja um React, algo do tipo, tá? Um React.js. Vamos considerar que isso aqui é um React, tá? É um front-end em React que está enviando esses dados aqui para dentro. E aí ele tem a forma de enviar. Então, por exemplo, aqui você já sabe que dele para cá ele vai ter que fazer uma espécie de... Nesse caso aqui, ele vai ter que criar o... Como é que é o nome, gente? Sign de URL. Então, você vai ter uma sign de URL aqui, que vai gerar um URL para ele, e aí ele tem um URL para fazer o upload do arquivo. Pô, então, para isso, talvez eu tenha que ter um API Gateway aqui. Tá? Que é importante você ter, na verdade, né? Se tratando de, por exemplo, um front-end que seja um React. E aí você tem todo um processo que passa por aqui. Então, por exemplo, o React, ao invés de apontar direto para ele, o React aponta aqui, mas o React também aponta aqui direto para o bucket, porque ele vai enviar os arquivos para o bucket. E a gente faz isso aqui, ó. E isso. E aí fica certinho. Então, você tem um arquivo sendo enviado direto para o React, mas você tem um API Gateway. E, por exemplo, esse API Gateway ele pode ser a sua porta de tudo. Então, por exemplo, o usuário ele tem que saber quais arquivos existem. Pô, se o usuário precisar de saber quais arquivos existem, no geral, ele precisa de ter um Dynamo. Então, tendo esse Dynamo, por exemplo, digamos que o seu GeraThumbs, ele gera aqui os seus metadados, porque, obviamente, você tem que pesquisar o que tem lá dentro, né? Então, você tem um DynamoDB sendo gerado e você tem o API Gateway que fala com o DynamoDB. E aí você tem o API Gateway falando com o DynamoDB e o GeraThumbs gerando aqui, por exemplo, os metadados aqui dentro. Aí aqui vai você escrever, você pode escrever assim, ó, tabela de metadados. Então, antes de enviar ou depois de enviar, ele pode muito bem vir aqui e falar, não, o que eu mandei de thumb eu vou mostrar aqui e aí eu vou ter minha tabela de metadados aqui dentro já feita, por exemplo, e isso ajuda muito. Correto? Você entende até onde eu quero chegar com vocês? Assim, no geral, é que você sempre tem que pensar até onde a sua aplicação vai. E você tem que pensar muito na questão de volumetria, sempre sensibilidade da aplicação, latência e outros aspectos que aí, no geral, vão vir muito mais para a ideia de negócio. Negócio é extremamente importante. A regra de negócio ela define basicamente como a sua aplicação vai funcionar e performar no geral. Então, você tem que se manter muito bem nisso. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o trabalho aqui. No geral, para meu caso e para o nosso caso, obviamente, vamos fazer juntos isso aqui me atende. Tá? Então, eu recebo a foto aqui, eu gero a thumb aqui e mando as thumbs para outro bucket. Por exemplo, por que não utilizar um bucket para tudo?
Porque eu quero, por exemplo, aqui, que tenha várias pastas para o usuário. Ou, vamos colocar pasta, não é pasta o termo técnico correto, mas vamos colocar pasta por usuário. Então, eu quero que tenha pasta para o usuário aqui e quero que tenha pasta para o usuário aqui. Então, isso é ruim, por quê? Porque quando eu criar trigger, eu não posso apontar as pastas que existem. Eu posso apontar um sufixo, né? Ou seja, um ponto .jpg. Pô, posso apontar, mas não é o ideal, né? Na verdade, você vai criar ali o seu sufixo, seja JPG, um PNG, os arquivos que você vai processar. Obviamente, você vai fazer isso, mas eu não controlo isso por pasta, né? Então, dentro de pasta, você tem um envio do usuário. E, obviamente, o seu front-end vai enviar isso aqui direto para o usuário correto. E isso vai vir do controle que você vai criar de autenticação. Mas nesse caso, a gente não vai falar agora, porque isso costuma ficar, às vezes, com front-end, às vezes com back-end. Tá? Front-end costuma ter um controle dentro de casa. Você, às vezes, tem uma outra forma de fazer, mas isso complicaria um pouco mais o projeto e a gente não quer fazer isso. Então, esse é o projeto e é bem básico. A gente pode vir evoluir ele para um front-end e aí a gente ter essa leitura, tá, do que existe para o usuário e tal, mas, no geral, é isso aqui que nós temos por enquanto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no próximo vídeo? O próximo vídeo nosso vai ser somente para deployment. Eu vou te passar uma ideia de como você fazer o deploy dessa aplicação e por que utilizar, o que utilizar, em cenários de serverless para te auxiliar aí a criar a sua aplicação da melhor forma possível, tá bom? Então, agradeço muito pela sua presença, pela sua view. Inscreva-se no canal, deixe seu like e estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!